Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mikhail Tal, conhecido como Mago de Riga, foi campeão do mundo da história do xadrez, um dos grandes campeões do mundo da história do xadrez, não pelo tempo que ele ficou como campeão do mundo, que aliás foi um período só, né? Ele ficou campeão apenas por um reinado, mas sim pela beleza com que ele chegou lá, né? Jogando um xadrez criativo, de sacrifício, de desapego. Perguntavam pra ele quando ele era campeão do mundo, ele falava, não, tem gente melhor que eu. Ah, não, meu sacrifício é porcaria. Ele falava isso e foi campeão do mundo, ganhou de todo mundo. Ganhou inclusive de jogadores de Botvinnik, que era um campeão mundial seríssimo, cientista do xadrez, né? Então não dá pra dizer que o Mikhail Tal era um blefador ou qualquer coisa do tipo, apesar da fama que muita gente coloca nele, até pela humildade que ele tinha quando falava de si mesmo, né? Aí o pessoal fala, ele mesmo falou e tal. Mas a verdade é que ele sempre foi um cara muito humilde e os computadores de hoje em dia mostram realmente a grande capacidade, a grande precisão, a grande criatividade, a genialidade do Mikhail Tal. É verdade, bem se deixe de se, né, vamos dizer a verdade aqui, que em muitas partidas, conhecendo o nível dos seus adversários, ele põe um pouco mais de tempero. Ele dizia, Mikhail Tal dizia que o xadrez é uma combinação é como se fosse gastronomia. Ele falava, às vezes eu quero colocar um pouco mais de arte, às vezes eu quero colocar agressividade, às vezes eu quero colocar precisão pura, ciência pura, entendem? Então essa era a visão do Mikhail Tal. E ele lia o adversário, ele sabia como jogava o adversário, ele falava, aqui eu me permito fazer um sacrifício que eu não faria contra o Botvinnik, que eu não faria, entendem? Esse era Mikhail Tal. Vamos dar uma olhada nessa partida histórica contra o Isaac Birbagger, que é uma partida muito linda, que começa aqui com D4, o Mikhail Tal vai para sua Benoni, cavalo F6, C4 foi jogado C5, e aqui seguimos com o lance D5, avançando o peão. Tal segue com E6, como sempre na Benoni, né? Atacando aqui o peão, cavalo C3 foi jogado, aqui se troca e joga D6, e esse bispo vai jogar como? Vai jogar no fianqueto. E4 foi jogado, G6, agora nós temos o lance cavalo em F3, seguindo com o desenvolvimento, bispo G7, bispo D3, e aqui todo mundo coloca os reis em segurança. E o Mikhail Tal segue com o cavalo em A6, lance típico do Tal, ele quer jogar B5, para isso ele joga cavalo aqui em A6, para jogar em C7 e preparar esse B5 no futuro. Cavalo D2 foi jogado, Mikhail Tal diretamente vem com o cavalo B4, tira um pouquinho esse bispo daí, bispo em E2 foi jogado e agora a torre vem para a coluna E. Também um dos temas típicos de Benoni, pressionar o peão central que no momento está bem defendido. A3 tira o cavalo daí, o Mikhail Tal volta o cavalo e aqui torre em E1 para dar suporte para o peão central. E aqui o Tal joga com o cavalo C7. Não é interessante a volta que esse cavalo deu aí? Mas tudo bem, ele deslocou esse bispo. Esse bispo também vai ter que perder algum tempo daqui a pouco. Dama C2 foi jogado e o Tal joga com torre B8. Perceba que ele está só querendo expandir aqui na ala da dama. A4 eu não vou deixar. E aqui B6 para poder combater A5 com B5. Então, por isso B6 foi jogado. E agora cavalo B5 diretamente propondo... Não sei, ele tá... É temático você atacar o calcanhar de Aquiles da Benoni, que é o peão de D6. Mas nesse momento aqui, o Tal faz essa provocação. Fala, e agora? Você veio até aqui, você vai voltar? E aqui então ele vai para essas trocas e eliminou o ataque no peão de D6. Torre A2 foi jogado, tira a torre dessa diagonal perigosa. E o Tal já passa a dama para casa de E7. F3 protege o peão central, e aqui viu fantasmas, né? Porque não existe uma ameaça direta. Talvez B3, no espírito de tentar desenvolver o bispo, fosse um lance aqui mais forte. No entanto, F3 aqui já mostra o aspecto psicológico. O adversário ele tá se defendendo aqui, ao invés de atacar, de desenvolver peça. Natural, né? Jogando contra o Tal. Mikhail Tal segue com cavalo H5. Olha aí, sempre, né? Tá anotada a regra lá. Sempre que você puder jogar cavalo H5, jogue. Mesmo se for um lance ruim, mesmo pendurar peça, né? É a regra aqui do canal. É uma das verdades que você deve anotar e em seguida apagar. Tá bom? A partida seguiu com cavalo em F1 agora aqui pelo Isaac. Esse lance controla a casa de F4, o cavalo quer vir para cá. Mas não é só isso que o Mikhail Tal tá ameaçando com esse lance. Ele também tá querendo soltar o braço com a casa de E5 dominada. Percebam, por isso que ele dominou a casa de E5 para impedir o avanço do peão. Por isso o cavalo F1 foi jogado e o cavalo agora não vem mais para a casa de F4, mas F5 chega com velocidade. Bispo D3 faz um monte de proteção aqui do peão central, ele tá só se defendendo.
Tal segue com F4 e esse lance aqui incomoda bastante, é um peão que tira muito espaço das peças. Incomodado, foi jogado agora G4 pelo Isaac. E aqui o que você vai fazer? Esse cavalo aqui tá atacado, você vai tirar o cavalo e vai pendurar o peão? Não pode. Então você vai tomar en passant? Também não. Mikhail Tal tem uma ideia diferente. Prestem atenção no que ele vai fazer aqui agora. Agora são as condições ideais aqui para o mago começar a fazer magia. Ah, Rafa, que história é essa de magia no xadrez? Isso não existe. Presta atenção se existe ou não. Bispo D4 aqui com cheque. Tudo bem, rei H1, tá seguro. Agora tem que tirar o cavalo daí e pendurou o peão de F. Espera um pouquinho, o xadrez é mais complicado do que isso. Dama em H4 foi jogado pelo Mikhail Tal. Um lance que garante o cheque aqui depois se eu quiser. Ao mesmo tempo que ataca a torre que está em defesa. Por isso algo deve ser feito, não dá tempo de capturar esse cavalo, você não quer pendurar a torre. Por isso, a partida segue com torre em E2. E agora sim, o Mikhail Tal vai ter que tirar o cavalo e vai cair o peão de F. O xadrez não é tão simples assim. Dama em H3, meus amigos. O Mikhail Tal está levando o adversário para uma floresta escura, onde 2 mais 2 é igual a 5. E somente um sairá de lá, né? Ela é estreita somente para que um saia de lá, né? Essa é a floresta escura do Mikhail Tal. Ameaçando o checkmate. Nada de tirar o cavalo daqui. Tudo bem, algo deve ser feito. Torre G2 fez toda a proteção agora da posição, né? Tá tudo protegido. E agora vai fazer o quê? Agora vai tirar o cavalo e perder o peão. Calma, meus amigos. Dama por F3 foi jogado aqui pelo Mago de Riga, deixando o cavalo. Mas nada é tão simples. Olha o que o Mikhail Tal pensou. A partida seguiu com o cavalo D2. Eu acho que o cara aqui ele falou, eu vou pro empate. Viu uma sequência de perpétuo aqui. Olha, ele vai encontrar uma sequência de perpétuo. Porque ele vai jogar isso, a dama vai vir pra cá, ele vai voltar o cavalo, vai pra lá, vai tentar empatar aqui contra o Mikhail Tal. Mas por que ele não tomou o cavalo? Eu acho que porque ele não teve coragem. Né? Minha opinião é porque ele não teve coragem mesmo. Porque ele falou, cara, se o Mikhail Tal deixou o cavalo, eu já sei, conheço a história dele, conheço a magia, isso aí não deve ser bom. E jogou esse lance aqui. Mas o que aconteceria? O que vocês acham que o mago jogaria numa variante como essa? Vários lances são possíveis, né? Muito provavelmente ou iria para a torre por peão, para eliminar a defesa aqui desse cavalo e para sequências de mate, ou até mesmo esse lance também que seria bem natural. Eu acho que o Tal jogaria esse, tá? Mas enfim, esse, eu acho que dá na mesma também. Porque aqui, por exemplo, depois de torre A3 viria torre por E4. Então tanto faz a ordem. Torre A3 para poder atacar a dama, bispo por A6 mantendo a defesa do cavalo, atacando a dama e o bispo. No entanto, Mikhail Tal teria bispo E3 aqui. Eu acho que sim, ele calculou tudo isso, tá? Aqui depois dessas trocas e, por exemplo, torre toma, o Mikhail Tal simplesmente poderia tomar aqui em G2, seguir com torre toma protegendo a dama e depois de cavalo toma e dama toma, partir para esse final onde Mikhail Tal tem uma qualidade a mais. Rafa, mas tem um ataque aqui chegando, é meio perigoso tudo isso, não sei não se vai dar certo isso, ó. Não sei não, acho que as brancas têm compensação aqui, já tem 2 peões a mais, né? Na verdade, a posição aqui é muito ruim para as brancas, né? O computador já está dando que as pretas estão ganhas, o bispo está atacado, o rei G1 seria forçado, e você, para tirar a casa de H3 poder tomar o peão, poderia jogar um dama E3 cheque primeiro, joga o rei para o cantinho e joga um rei por H7. A vantagem material a igualdade material já não existe, as pretas já têm uma vantagemzinha material, e aqui depois, sei lá, de qualquer lance aqui poderia seguir torre F2, né? Aqui para não levar mate, acho que o melhor seria trocar as damas, e vai para esse finalzinho onde o Mikhail Tal com certeza não teria dificuldades aqui em vencer um final como esse. Por isso, meus amigos, sim, Mikhail Tal fazendo magia. A partida seguiu com o cavalo D2, eba, vou empatar. Mikhail Tal, dama H3 também seria possível, mas aqui o Mikhail Tal segue com esse lance dama em E3. Ok, você continua não podendo tomar o cavalo, o bispo H3 continua sendo um lance que vai liquidar aqui a partida, né? Você não pode voltar à torre porque dama toma, a dama e o bispo estão nessa bateria. Portanto, que lance, dama em E3. E aqui o Isaac fala, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui, aceita o empate. Cavalo F1 foi jogado, o Tal joga com dama F3, cavalo D2, e aqui ele propõe um empate para o Mikhail Tal, dama E3, cavalo F1, vai empatar. E o Mikhail Tal, então, pega a sua pipoca, dá uma andada pela sala, levanta, dá uma olhada para o teto, dá uma pensada, né? Respira fundo 3 vezes e volta.
Bispo por G4, meus amigos. E diz pro Isaac, vamos jogar mais um pouquinho. Que é isso? O Mikhail Tal agora entrega a dama. E aqui não tem jeito, você tem que tomar essa dama. Qualquer outro lance aqui vai ser ruim. Por isso, cavalo por F3 foi jogado e agora bispo por F3 para evitar o empate. O Mikhail Tal acaba de sacrificar a dama. E olha, o computador respeita isso, porque ele fala, beleza, talvez contra o Botvinnik não funcione, mas certamente vai dar trabalho pro Isaac. Vamos ver como é que segue aqui a partida. H4 foi jogado. Torre F8. Esse peão aqui vale ouro agora, um peão passado. Pensa nisso. A partida seguiu agora com o lance bispo em E2. Um erro aqui do Isaac. E o problema desse tipo de situação é que de fato é muito difícil caminhar nessa corda bamba. De fato eles estão aqui numa floresta escura. Ninguém sabe jogar essa posição, né? Mais uma vez, talvez Botvinnik e tal, mas o único lance da posição seria B3. É fácil de achar B3? Não é, né? O único lance da posição seria B3. E aqui depois de, por exemplo, torre de bem 8, tem que achar rei H2. Aí depois aqui das trocas, tá vindo F3. Não adianta jogar dama G4 porque bispo cheque aqui, bispo cheque lá. Posso até querer empatar, mas se quiser evitar o empate, cavalo F6, ataca a dama e ataca esse peão. Esse peão de F3 não pode ser capturado por conta dos temas aqui de dama e rei na mesma linha, na mesma coluna. Então dama H3 cai o peão central. Percebam o quão é difícil jogar contra esse cavalo chegando, né? Então as pretas teriam que jogar esses lances de engine aqui, né? Para poderem de fato conseguir uma vantagem que tende a ser ampliada aqui para frente. E as brancas de fato poderiam conseguir uma vitória. Mas a questão é, Mikhail Tal conhecendo o adversário, né, sabendo que não se tratava do Botvinnik, apesar de ser um jogador bastante forte, entende que ele consegue, né, conhecendo a si mesmo e ao adversário, ele entende que ele pode jogar isso. A partida segue com bispo em E2, um erro fatal. Cavalo G3 com cheque, a torre nem se quiser sacrificar no cavalo não pode. Rei H2 foi jogado, bispo por torre, rei toma, cavalo por bispo, dama toma e... Meus amigos, garfo aqui no rei na dama, inacreditável. E aqui então, a gente tem esse final onde o Tal tem um peão a mais. Fala, Rafa, não acredito que o cara fez tudo isso e ainda conseguiu voltar numa situação onde existe a quase igualdade material aqui, torre bispo contra torre bispo, só que o Tal, além de tudo, tem um lucrinho, tem um peão a mais. Pois é, meus amigos, é magia. Isso só pode ser magia. Torre F8 foi jogado com cheque, entenderam agora a magia? Rei G3 foi jogado bispo em E5 com cheque, mas depois de simplesmente bispo em F4, o Isaac, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que é isso, né? Aqui forçou a troca do bispo de casas escuras. Vai ter 2 peões atacados, vai cair mais um peão. O Mikhail Tal vai jogar um final aqui com 2 peões a mais, ou mais ainda, né? E por isso, logo mais ele ganha mais um aqui. E por isso não dá mais aqui pro Isaac. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com. É sempre muito bom ver o Mikhail Tal fazendo essas pérolas, né? E aqui então 89,9% de precisão, 85,8%, vamos arredondar para 90% aqui, né, de precisão. E só não foi realmente melhor aqui, né, porque o Mikhail Tal botou boas doses de arte e criatividade aqui, né, conhecendo-se e conhecendo o seu adversário. Meus amigos, esse é Mikhail Tal, espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!